A paz do Senhor, meus queridos, Levi aqui para trazer aqui o subsídio do livro de apoio da lição bíblica, lição Jovens, editado pela editora CPAD, lição de número 7, que está trazendo o título Instruções sobre o comportamento na igreja. Nós estamos estudando o terceiro trimestre de 2023 nas lições bíblicas jovens, que está trazendo o título Sejam Firmes, Ensino Sadio e Caráter Santo nas Cartas Pastorais. Nós já temos passado por 6 lições e na lição de número 1 trouxe o título Introdução à Primeira Carta a Timóteo. Na lição de número 2, o problema dos falsos mestres. Na lição de número 3, instruções a respeito da oração. Na lição de número 4, instruções para as mulheres. Na lição de número 5, instruções para os pastores. Na lição de número 6, que foi a última lição que nós estudamos, trouxe o título Qualidades Pessoais e Essenciais para os Diáconos. E no próximo domingo estaremos estudando a lição de número 7, que está trazendo o título Instruções sobre o comportamento na igreja. E o texto principal nos diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12. Resumo da lição. A igreja tem um relevante papel como coluna e firmeza da verdade e trata do mistério da piedade, que é a sublime revelação de Cristo. O texto bíblico está registrado em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 14 a 16, que diz: Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te bem depressa, mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Introdução. Na lição do próximo domingo, estudaremos os 3 últimos versículos do capítulo 3 da primeira carta de Paulo a Timóteo. Apesar de ser um trecho pequeno, tem riquíssimo conteúdo. Nele, Paulo expressa o seu desejo de rever Timóteo, possivelmente na própria Éfeso. Fala do relevante papel da igreja, coluna e firmeza da verdade, e trata do mistério da piedade, que é a sublime revelação de Cristo, o Filho de Deus, encarnado, ressurreto e glorificado. Refletiremos a respeito do conteúdo da verdadeira mensagem cristocêntrica e os perigos de um evangelho político ou moral, denominado evangelho social. São faces diferentes de um mesmo manter a essência bíblica da pregação é um grande desafio para a igreja em todos os tempos. E no primeiro tópico vai trazer o título O Propósito de Paulo. Primeiro subtópico, uma palavra pessoal. No segundo subtópico, mudanças de plano. No terceiro subtópico, mas se tardar. No terceiro tópico, vai trazer o título A Igreja do Deus Vivo. No primeiro subtópico, como convém andar. No segundo subtópico, Casa de Deus. No terceiro subtópico, o Deus Vivo. No terceiro tópico, traz o título O Mistério da Piedade. No primeiro subtópico, Coluna da Verdade. No segundo subtópico, Verdade Libertadora. No terceiro subtópico, o conteúdo da mensagem. No quarto subtópico, Buscando o Equilíbrio. Vindo para
o livro de apoio no capítulo de número 7, que está trazendo o título Instruções sobre o comportamento na igreja, baseado em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 14, 16, nos diz: recordemos que Paulo escreveu a sua primeira carta a Timóteo enquanto fazia a sua quarta e última viagem missionária após ser solto da prisão domiciliar em Roma. Como já observamos, o apóstolo visitou Creta, onde deixou Tito, como nós vemos em Tito capítulo 1, versículo 5, e algumas cidades da Ásia Menor, como Mileto, registrada em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 20, e possivelmente a própria Éfeso. De Mileto, seguiu para Troade, rumo à Macedônia, Filipos, Tessalônica e Bereia, região onde escreveu a primeira carta a Timóteo, onde vemos em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 3. No versículo 14 do capítulo 3 de 1 Timóteo, o apóstolo expressa a sua intenção de rever a Timóteo. Escrevo-te estas coisas esperando ir ver-te bem depressa, conforme vemos essa referência no 1 Timóteo capítulo 3, versículo 14. No versículo 13 do capítulo 4, Paulo também expressa o seu desejo de encontrar-se novamente com Timóteo, mas não há nenhuma evidência de que tenha havido o seu retorno à Ásia Menor. Escrevendo a Tito algum tempo depois, o apóstolo informa que pretendia passar o inverno em Nicópolis, conforme nós temos essa referência em Tito capítulo 3, versículo 12, na costa ocidental da Grécia, ainda mais distante de Éfeso. O mais provável é que, saindo da Ásia Menor pela cidade de Troade, Paulo tenha visitado a Macedônia, descido a Corinto, na Caia, e de lá seguido para Nicópolis, onde provavelmente foi preso, levado a Roma e executado por ordem do imperador Nero. Assim como qualquer um de nós, Paulo também fazia planejamentos, mas sempre buscava e submetia-se à vontade de Deus, a quem ele havia entregado a sua vida. Isso lhe custou muito sofrimento e o próprio martírio. Acima de nossos projetos está a vontade de Deus, que é sempre melhor, ainda que não entendamos assim no momento. Paulo em Éfeso. Apesar de parecer bastante óbvio que a ideia de Paulo era retornar a Éfeso, alguns eruditos consideram que o máximo que o apóstolo faria seria ir até alguma cidade próxima, já que quando esteve com os presbíteros da igreja Efésia em Mileto, a caminho de Jerusalém, disse que eles não mais veriam o seu rosto, conforme nós vemos em Atos capítulo 20, versículo 25. Green Gold considera então que o propósito de Paulo seria reunir-se com Timóteo, se não em Éfeso, então com certeza em Mileto. Na verdade, Paulo não conseguiu retornar da Macedônia, onde estava a Ásia, como pretendia. Como já afirmado, foi preso e levado novamente a Roma. Matthew Henry é um dos estudiosos do Novo Testamento que considera que Paulo jamais retornou ou retornaria a Éfeso, pelo fato de que seria profética a afirmação feita pelo apóstolo aos anciões da igreja efésia. Paulo, com certeza, pelo espírito de profecia, afirma que esses anciãos efésios não mais lhe veriam o rosto. Não cremos que ele, proferindo com tanta dúvida, de que não tinha absoluta certeza. Não sabemos que lá há de acontecer. Faria essa declaração com tamanha confiança, sobretudo quando previu a dificuldade porque passaria seus amigos, a menos que tivesse autorização especial do Espírito. Por isso, penso que erram os que supõem que, a despeito disso, Paulo depois voltou a Éfeso e os viu novamente. Ele nunca teria dito com tanta convicção: agora na verdade sei que, se não soubesse disso com tanta certeza. O professor de Novo Testamento, Ralph Yearley, abranda um pouco
a sentido da expressão paulina em Atos capítulo 20, versículo 25, considerando que o apóstolo teve uma forte expressão de que os anciãos de Éfeso não veriam mais o seu rosto. Isso retira o caráter profético da afirmação, permitindo admitir que o apóstolo tenha retornado à cidade, na ocasião em que ali deixou Timóteo, embora o texto de 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 3, não exija essa interpretação. A expressão, como te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasse em Éfeso, não indica o local onde Paulo estava naquele momento. Não necessariamente precisaria ser em Éfeso. Acontece que essa questão não é relevante em relação a 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 14. O que importa aqui é que Paulo expressou o desejo de ir ao encontro de Timóteo bem depressa, mesmo sabendo que isso poderia tardar, o que indica a sua consciência da existência de alguma dificuldade para o seu retorno à Ásia, o que, como já assinalado, terminou não acontecendo. A família de Deus. Paulo explicita a Timóteo que o propósito da sua carta era que o jovem pastor soubesse como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade, conforme nós vemos em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15. A construção gramatical utilizada por Paulo permite-nos entender que o ensino não era somente para Timóteo, mas para todos os crentes de Éfeso e, via de consequência, para os cristãos de todos os tempos, pois visava a igreja do Deus vivo. São, portanto, instruções para o comportamento de todos quantos são chamados para pertencer à família de Deus na nova aliança. Isso também se observa na expressão casa de Deus, que não tem sentido físico no texto. Paulo não se refere ao templo como um edifício, mas ao corpo de Cristo, a igreja, formada pela reunião de todos os santos que são templos do Espírito Santo, habitação permanente de Deus. Trata-se da universal assembleia, a igreja dos primogênitos, que estão escritos nos céus, conforme menciona Hebreus capítulo 12, versículo 23. Gordon Fee considera que a metáfora casa remete ao sentido da família, a família de Deus. Essa metáfora da casa, família, já insinuada em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 4 e 5, flui naturalmente do reconhecimento de Deus como Pai, os crentes como irmãos e irmãs, e os apóstolos como mordomos, administradores da casa. O ponto central de Paulo, portanto, não é, como diz a QJV e outras, dão a entender como comportar-se na casa de Deus, isto é, na igreja, mas como traduz com felicidade na NAB, ou na NAB. Que tipo de conduta convém a um membro da família de Deus? John Stott comenta em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15, fazendo referência à igreja como a família de Deus, a igreja do Deus vivo e a coluna e fundamento da verdade. Paulo usa 3 expressões como descreve a igreja, cada uma das quais ilustra um aspecto diferente dela. Casa ou família de Deus, a igreja do Deus vivo e coluna e firmeza da verdade. Casa de Deus. Por meio do novo nascimento do Espírito, nós nos tornamos membros da família de Deus. Nos relacionamos com Ele, nosso Pai, e com todos os cristãos como nossos irmãos e irmãs. A igreja do Deus vivo. No Antigo Testamento, o Senhor é chamado de o Deus vivo, em contraste com os ídolos sem vida dos pagãos. A essência da promessa da aliança feita por Deus aos israelitas era que ele habitaria entre eles e seria o Deus deles e ele seria o seu povo. Uma consciência ainda mais vívida, a presença do Deus vivo deveria caracterizar a igreja cristã hoje. A coluna e firmeza da verdade. O fundamento ou suporte estabiliza um edifício. Da mesma forma, a igreja é responsável por manter firme a verdade contra as tempestades da heresia
e incredulidade. O objetivo das colunas, no entanto, não é apenas sustentar firmemente o telhado, mas também mantê-lo no alto para que possa ser claramente visto à distância. Assim como as colunas sustentam um edifício enquanto elas mesmas permanecem invisíveis, a função da igreja não é se anunciar, mas anunciar e exibir a verdade, manter firme a verdade e a defesa e confirmação do evangelho. Sustentá-la é a proclamação do evangelho. A igreja é chamada a esses dois ministérios. Essa consciência ainda mais vívida da presença de Deus na vida cristã hoje, como fala Stott, é por demais imperativa. Precisamos ter fé e convicção de que estamos servindo a um Deus vivo. Não podemos perder a poderosa presença do Senhor em nossa vida espiritual e nossa vida individual e coletiva. Precisamos também orar fervorosamente, conforme nos instrui Atos capítulo 4, versículo 31, e dedicar tempo exercitando-nos em piedade, que é devoção, colocando em prática as disciplinas espirituais que nos levem a conhecer e amar mais ao Senhor. Coluna da verdade. O sentido da expressão coluna e firmeza da verdade é que a igreja deve ser o fundamento da verdade do evangelho, como explica Donald Stamps. A igreja sustenta e preserva a verdade revelada por Cristo e pelos apóstolos. Ela recebeu essa verdade para obedecê-la, conforme Mateus capítulo 28, versículo 20. Escondê-la no coração, conforme Salmo 119, verso 11. Proclamá-la como a palavra da vida, conforme Filipenses capítulo 2, versículo 16. Defendê-la, conforme Filipenses capítulo 1, versículo 17, e demonstrar seu poder no Espírito Santo, conforme Marcos capítulo 16, versículo 15 a 20, Atos capítulo 1, versículo 8, capítulo 4, versículo 29 a 33 e capítulo 6, versículo 8. Charles Dirman entende que o texto apresenta a igreja como uma sociedade de crentes divinamente designada para suster e defender no mundo a verdade que Deus revelou ao homem. Conforme o comentário do Novo Testamento, aplicação pessoal, a igreja não é a origem dessa verdade, mas funciona como a guardiã e testemunha da verdade. Para exercer esse papel de sustentadora da verdade, exige-se a existência de firmeza moral e espiritual no seio eclesiástico, principalmente na vida dos líderes. É por isso que essa referência paulina à coluna e firmeza da verdade, feita logo após o rol de qualificações dos presbíteros e diáconos, indica com clareza o elevado grau de importância desse ministério diante do nobilíssimo papel da igreja. A firme estrutura moral e espiritual dos líderes da igreja de Éfeso, assim como das igrejas de todos os lugares e em todas as épocas, seria fundamental para que conseguisse realmente ser a sustentadora da verdade. O mistério da piedade. Além do sentido geral, no texto em apreço, verdade tem um sentido fundamental e específico relacionado ao mistério da piedade, em torno da qual gira todo o ensino escriturístico. Esse mistério, ou razão de nossa devoção, é Cristo, a palavra encarnada em torno de quem estão escondidos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, em Colossenses capítulo 2, versículo 2 e 3. Cristo é o centro do evangelho, aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima da glória, conforme 1 Timóteo capítulo 2, versículo 16. Pregar a Cristo, portanto, é a grande missão da igreja. Como escreveu Paulo aos Coríntios, porque os judeus pedem um sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 22 e 23.
Sustentar a pregação do genuíno evangelho é um grande desafio para a igreja, principalmente pela forte rejeição que a humanidade apresenta em decorrência de nossa natureza pecaminosa, rebelde em relação a tudo o que está relacionado a Deus. Por isso, substitutos para a pregação bíblica costumam ser sedutores, tanto pela atração que causa aos ouvintes, quanto por mostrar-se mais light para a propagação. Uma das propostas para as igrejas modernas é pregar contra a cultura. Éfeso era uma cidade multicultural, um frenesi de cultura fomentada a práticas do pecado. Paulo poderia ter estimulado Timóteo a combater a falsa espiritualidade dos efésios, entranhada nas suas culturas, confrontando as suas práticas culturais, mas não foi isso que ele fez. O jovem pastor deveria cuidar da sã doutrina. Em vez de ficar nominando a cultura e discutindo-a, o papel de Timóteo era ensinar a igreja a viver a prática da palavra de Deus, o que por si só combateria o pecado disfarçado de cultura, trazendo libertação espiritual e abandono das práticas pecaminosas. Em outras palavras, Timóteo deveria atacar o mal pela raiz, denunciando pela genuína exposição da palavra o pecado entronizado no coração do homem. Evangelho moral. Outro risco que a pregação bíblica sofre em nossos dias é o de ser reduzida a uma pregação moral pública. Em tempos de tantas turbulência política, tem sido lamentável perceber como o evangelho tem sido reduzido à defesa de valores morais, como pautas públicas por meio de certa pregação eclesiástica, aparentemente espiritual, enquanto se afasta cada vez mais da exposição da mensagem cristocêntrica. Pregar contra o aborto e a ideologia de gênero, por exemplo, é importante, só que não podemos reduzir o evangelho a defesas de bandeiras políticas e ideológicas, tornando-nos mais ativistas e menos pregadores bíblicos. Se nos afastamos do mistério da piedade, a igreja continuará pregando verdades, mas desviar-se-á da proclamação da verdade, com V maiúsculo. Não nos esqueçamos de que a defesa de princípios e valores morais para questões como, por exemplo, a defesa da vida é feita genericamente por inúmeras religiões. São temáticas comuns que unem as religiões no escopo do ecumenismo global, deixando-se de lado a mensagem fundamental. A defesa do meio ambiente, por exemplo, tem sido o chamariz para a reunião de líderes de religiões mundiais de diversas matizes, incluindo evangélicos e pentecostais. Estão atuando em torno de verdades. Mas, ao mesmo tempo, o que está ficando de lado é a apresentação da verdade principal, que é o mistério do Evangelho, Cristo e a sua obra. A verdade que liberta. A única verdade libertadora é a mensagem da cruz, que expõe o mistério da encarnação, morte, ressurreição e glorificação de Cristo, e o seu poder regenerador, justificador e redentivo eterno. Essa mensagem, e somente ela, tem o poder de libertar o homem e dar-lhe força interior suficiente para vencer as suas próprias inclinações pecaminosas, afastando-o de toda a imoralidade e do mundanismo. Uma pregação moral, portanto, ataca as consequências de um problema, deixando inatingível a causa. Isto é, o que tem sido feito com grande parte da pregação evangélica, quando se manifesta como um discurso político, na vã esperança de transformação da sociedade. O problema da humanidade, afinal de contas, não é primariamente coletivo, mas individual. Não existe libertação da sociedade se os indivíduos permanecerem presos nos seus delitos e pecados.
conforme vemos em Efésios capítulo 2, versículo 1 a 5. Homens imorais jamais construíram uma sociedade moralmente sadia. O verdadeiro evangelho, portanto, apresenta Cristo, o homem perfeito, como o único que tem o poder de libertar, perdoar os pecados e produzir uma profunda transformação do caráter, além de capacitar o homem para, em um processo progressivo e permanente, crescer em santificação, conforme Hebreus capítulo 12, versículo 14. O declínio da pregação. Igrejas da Europa e dos Estados Unidos da América vivem trágicos resultados de um processo de declínio da pregação. O pastor e escritor norte-americano Tozer, considerado um dos maiores profetas do século XX, denunciou esse processo com muita vivacidade. Uma das coisas que Tozer apontava era o fato de que a pregação do evangelho estava deixando de produzir mudanças profundas no caráter dos seus ouvintes e passando a gerar apenas um assentimento teológico, o que para as igrejas já bastaria para que as multidões fossem consideradas cristãs. Há mais de 70 anos, Tozer já havia um cenário altamente preocupante. As igrejas, mesmo as conservadoras, são mundanas no espírito, moralmente anêmicas e numa condição miserável em geral, porque durante suas gerações completas lhes tem tido que a justificação não é nada mais que um veredicto de não culpado, pronunciado pelo Pai Celeste sobre um pecador que pode apresentar a mágica moeda fé com o maravilhoso hábito sésamo gravado nela. E Tozer via toda a fonte do problema exatamente no declínio da pregação. A coisa toda resulta de ouvir-se a palavra sem poder e de recebê-la do mesmo modo, dizia ele. A pregação, portanto, precisa ter o verdadeiro conteúdo, o mistério da piedade, e ser feita no poder do Espírito Santo para que produza mudança interior, libertando o homem do poder do pecado. Depois de tantas décadas produzindo vítimas em solo europeu e norte-americano, o enfraquecimento da pregação projeta-se já há algum tempo no Brasil, com as facetas próprias de um país tropical e continental altamente eclético no campo evangélico. Além da politização da mensagem, há um movimento de psicologização pela inserção de conteúdos motivacionais e de autoajuda, como a teologia de Coaching. No campo pentecostal, a espiritualização dos dons já produziu muitos movimentos sem solidez bíblica e doutrinária. Enquanto isso, foram se acumulando escândalos e frustrações, gerando frieza, incredulidade e apostasia. Mesmo isso tendo sido fortemente denunciado em solo brasileiro, não se viu dar muito ouvido. Os movimentos continuaram por um bom tempo, enquanto a prática cultural simples e constante da igreja enfraquecia-se. Oração e ortodoxia foram sendo relegadas a segundo plano. Como coluna e firmeza da verdade, a igreja deve sustentar a proclamação do mistério da piedade, que Paulo expressou através do trecho de um hino bem conhecido dos crentes primitivos. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Em poucas palavras, uma profunda mensagem cristocêntrica que apresenta Cristo, o Filho de Deus que se fez carne, que morreu e ressuscitou como prova da sua vitória sobre o pecado, a morte e o inferno. A sua vida e ressurreição, assim como a sua ascensão aos céus, foi testemunhada pelos anjos, conforme nós vemos Lucas capítulo 2, versículo 10, Mateus 28, versículo 2 a 7 e Atos capítulo 1, versículo 9 a 11. O seu nome tem sido pregado aos gentios
escrito por incontáveis pessoas em todas as épocas e lugares, as quais esperam vê-lo glorificado. 1 João capítulo 3, versículo 2 e 3. Buscando o equilíbrio, ao tratar da centralidade do Evangelho, que é Cristo, não podemos imaginar que não devemos estudar outros importantes temas da vida cristã, também contidos nas Escrituras. O ensino de Paulo visa ensinar como convém andar, e isso deve ser feito com equilíbrio. Uma igreja equilibrada discerne bem a pregação essencial bíblica e refuta discursos motivacionais, de autoajuda ou de pauta políticas. O segredo do equilíbrio é ter Cristo sempre no centro de todas as coisas, interpretando e explicando os ensinos relativos a todas as áreas da vida. Nosso foco central deve ser a glorificação de nosso Senhor e Salvador, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Romanos capítulo 11, versículo 35. Em tempos tão trabalhosos, com tantos fundamentos destruídos, é imperativo que, como igreja, cumpramos nosso papel de defesa e proclamação da verdade, que é Cristo e o seu evangelho pleno. Para essa importante missão, precisamos, como sal e luz, demonstrar ao mundo que a palavra de Deus produziu em nós uma transformação verdadeira. Para sermos coluna e firmeza da verdade, devemos, em primeiro lugar, manter um comportamento individual e coletivo honesto e santo, cumprindo fielmente a palavra de Deus. Isso não é possível com nossas próprias forças, mas que nos capacita é a graça de Deus. Então, meus queridos, isso aqui foi o subsídio do livro de apoio das lições bíblicas jovens, lição de número 7, instruções sobre o comportamento na igreja. E na próxima semana, se o Senhor Jesus permitir, regressaremos aqui para deixarmos aqui o subsídio da lição de número 8, lições bíblicas jovens, editada pela editora CPAD, que vai trazer o título O respeito às pessoas e o cuidado com as viúvas. Então, que Deus em Cristo abençoe a sua vida e até o próximo vídeo, querendo o Senhor Jesus.